Bom dia, boa tarde ou boa noite, que vos fala Josimar Carlos, começando aí mais um Cine Geek, o nosso portal de filmes aqui no Podiverso da Geek. E vamos trazer aqui o último Cine Geek no ano. E a gente resolveu trazer como último episódio do ano um bate-papo mais descontraído, um bate-papo sobre filmes importantes para a época, mas voltados na parte do clássico. Nosso Cine Geek anterior a gente fez algo nesse gênero, né? Uma nostalgia mais natalina. E agora vamos aproveitar aí que a gente está encerrando o ano e vamos bater um papo aqui sobre os filmes clássicos que marcaram época. E para encerrar este ano de 2025 dentro do Cine Geek, nada mais justo do que ele, o cara que começou tudo comigo aqui, o meu irmão Rafael Vandroy. Fala galera, prazer estar aqui de novo com vocês aí, mais um Cine Geek. Hoje a gente vai fazer um bate-papo bem bacana, bem descontraído. Espero que vocês gostem bastante. E é isso, galera. É isso, vai ser um bate-papo bem descontraído, tá? Bem legal. Espero que vocês de fato curtam o nosso papo. E nos sigam aí, nos sigam nas redes sociais, @multiverso.dageek, bastante coisa ainda saindo neste final de ano. Como dito, este é o último Cine Geek do ano. Amanhã será lançado o último Passando de Nível do ano, mas o Degustando ainda tem aí alguns episódios para sair até o final do ano. Tem série nova que começou essa semana, tem série nova começando semana que vem, teve encerramento de It essa semana, teremos ainda um encerramento com mais 2 episódios de Stranger Things. No caso, um deles vai sair só no começo de janeiro, mas tem bastante coisa para sair por aqui, então nos sigam que tem muita coisa ainda e muita coisa por vir em 2026. Então agora bora bater esse bate-papo nostálgico aí sobre filmes clássicos que marcaram época. Então, manda a vinheta. Então esse foi o nosso bate-papo aqui, né? Vamos falar um pouquinho sobre filmes nostálgicos, né? Filmes clássicos que marcaram a sua época. Eu vou começar aqui primeiro, Rafael, pra gente conversar. Lançado em 1974, vamos falar um pouquinho de Emanuele. É o filme que marcou a época de muitos adolescentes de madrugada. É um filme que, olha, dominou significativamente as madrugadas da Band. Principalmente as pessoas que falavam, as crianças que falavam que queriam dormir, mas na verdade esperavam os pais dormir por volta de 1h30 da manhã, 1h20 da manhã. E às vezes nem esperava, né? Às vezes nem esperava. E aí ligava num programa bem educativo que tinha de madrugada, na TV, né, Bandeirantes. Passava logo depois o Cine Trash, que era uma coisa linda de se ver. Que era mais o Zé do Caixão que apresentava o Cine Trash? Não, esse filme do Emanuele, porque seria estranho você o Zé do Caixão apresentando. Seria inacreditável. Inacreditável. Mas é um filme que marcou muito a minha adolescência. É um filme que... Ai, gente do céu. Ai, gente, eu bate-papo é descontraído, tá? Essa foi a ideia. Que marcou... Ai. Muito, principalmente a Emanuele, a Rainha das Galáxias, né? Que é um clássico. Emanuele vai pro espaço. Emanuele vai pro espaço. Isso. Tem vários filmes, tem um monte de filme dessa Emanuele. Mas sim. Se encontrar hoje, uma pessoa, por volta entre 35 e 40 anos, se você encontrar na rua, o seu pai, o seu irmão mais velho, pergunta pra ele, só chega nele e fala assim, vocês já ouviram falar de... Apenas pergunte pra ver a resposta. Vai ser bem legal a resposta, eu garanto. Vai ser muito educativa. E se vocês tiverem curiosidade, procurem lá no Google Emanuele. Só que coloquem um filtro do Google, porque talvez vai ser complicada a pesquisa que você vai fazer. Eu aconselho você a pesquisar longe dos pais. Exato. Dos cônjuges, né? Porque é complicado o que vai aparecer. Isso. E saindo, né, desse início de bate-papo. Mundo, né? Nesse bate-papo. Que foi gente, só pra quebrar o gelo, tá, gente? Isso foi improviso do Josimar. Não tava na pauta. A pauta não tava na mesa.
São Não, dois. gente. Esse foi um improviso meu, porque eu queria deixar que a gente se descontraísse aqui, porque a intenção do nosso bate-papo é esse. Então vamos sair de Emanuele e Poderia vamos ter falado pular para Rintintim, né? vamos pular para Não. 1997, então, Rafael. Vamos Ah, pular para 97, vamos falar de um filme que marcou a sua época. Hoje em dia, algumas pessoas não gostam muito dele, né? Tem alguns pontos ali que não agradam muito, mas acho que na época, cara, esse filme marcou demais, demais, assim. E até hoje em dia ele marca, né, de uma maneira ou de outra, principalmente se a gente for em quesito cinematográfico, que é Titanic, né? Titanic de é fantástico. 1997. Fantástico, fantástico. Vencedor de 11 Oscars. É, Isso. é tudo perfeito na época, né? É, foi naquele miolo ali que teve aquelas revoluções cinematográficas. O Titanic foi o precursor, ali naquela época, na nova fase de Hollywood, né? Depois, logo em seguida, veio Matrix, que é um outro filme clássico que a gente vai falar já já. Senhor dos Anéis, Gladiador e por aí vai, já começa a nova geração. Mas o Titanic, cara, a história, o enredo, toda a fotografia do filme, a trilha sonora do filme é impecável. Lógico que tem sempre aqueles fãs meio chatos que ficam assistem o filme pra caçar erro. Cara, tudo existe erro hoje em dia, cara. Mas eu não vou assistir um filme pra caçar erro. Eu vou assistir o filme pra apreciar o que eu tô vendo, entendeu? Mas, cara, Titanic foi um filme que, olha, você vai perguntar pra muita gente, até depois da nossa geração, acho, a geração mais nova, a geração dos anos 2000, 2010, aí, a galera já sabe o que é Titanic. Ao menos já ouviu falar, pode não ter assistido, mas ao menos já ouviu falar do Sim, filme do sim. Titanic, E entendeu? eu lembro de ter visto esse filme, Rafael, no cinema que o. Agora eu não lembro se é o. Daqui de Jacari, quem conhece aí, quem for da nossa idade, principalmente, vai se lembrar, mas eu não lembro se é do Cine Rosário ou se era o outro cinema. Às vezes eu me confundo na mente que qual que era. Mas quando eu fui assistir, era a época que o cinema basicamente já tava quase desmoronando. E eu Sim. fui assistir Titanic e você via que tinha umas colunas a mais e tinha uns arame amarrado na coluna. E sabe, você criança assim, olhava pros lados e falava, gente, eu achei que ia afundar mesmo, você sabe, com o filme, Eu vou que ia fundar o acontecer um cinema. negócio desse. Então, eu achei que o cinema ia afundar junto com o Titanic, cara. E Afundou era depois, bizarro de mas ver assim, você sentava de um lado, você estava na poltrona e tinha uma coluna extra do seu lado, assim, porque basicamente o cinema tava, sei lá, meu, quase desmoronando, assim. só para atualizar vocês, esses dois únicos cinemas que tinham na época em Jacareí, que é a nossa cidade natal aqui, um virou um restaurante e o outro virou uma igreja. Uhum. Então ficou um pouquinho diferente. Exato. Mas, cara, Cara, 10 anos, hein, cara? A gente tinha 10 anos, já entregamos a idade aqui. A gente tinha há 10 11 anos anos, né? quando. Titanic acho que foi na metade do ano, não foi? Que lançou em 97? Acho que Foi. não foi no final do ano, né? Então a gente tinha É 10 10 anos. anos, né? A gente tinha 10 anos. E, cara, uma criança de 10 anos vendo este filme, a mesma criança que viu o Rei Leão, alguns anos atrás, e aí com 10 anos você assistir Titanic, acho que a criança já tem uma visão diferente, assim, sabe? E mesmo sem entender muita coisa de alguns fatores, todo o teor cinematográfico do filme me pegaram, assim, com 10 anos de idade. Eu vi cada coisa, assim, que eu fiquei maravilhado quando eu vi o filme pela primeira vez. E a parte do romance, a gente que é criança de 10 anos, a gente não pega 100%, né? Não compra 100% a ideia do casal e tal, porque, pô, 10 anos, né? Então tem muita coisa ali que você não pega, mas todo o drama, todo o que, né? Que tá em volta ali, eu acho que, cara, é muito bem feito. Mesmo quase 30 anos depois, né, cara? O filme ainda, se você assistir, ele é bem bom, tá? Eu acho que tem algumas partes ou outras ali que hoje em dia, pra mim, já se estendem demais e tal. Acho que dá uma arrastada em algumas partes. Mas também porque a gente tá falando de um filme de 97, né? A forma de você contar era diferente, né? Todo o time do filme era outro, né? Muitas coisas de roteiro que hoje em dia a gente acha que se estendia, na época era mais era para estender mais uma coisa ou outra, era para analisar uma outra, era a forma de contar a história, né? Tô falando do final dos anos 90. Então, acho que tudo de clássico que a gente tá falando aqui, você tem que assistir com outra cabeça. Não dá para você hoje em dia assistir um filme dos anos 70 e achar que ele tem efeito tosco. Então, acho Agora que foi pra época, né? é a tecnologia da época, né?
Não tem como. Agora, vamos pular para 1984, Jesmar. 84. 84 tem 84. muito filme, hein? 84 tem muito filme. A Vamos ver qual década de que 80 foi o melhor, velho. A melhor época da música foi na década de 80, mano. Considerada por muitos a geração perdida, tá, gente? Se vocês jogarem no chat GPT, vocês vão ver que a geração perdida, intitulada Geração Perdida, é de quem nasceu na década de 80. Vamos falar para 1984. Vamos falar de um clássico, uma franquia clássica, uma coisa muito maravilhosa. Cara, esse Mirador Futuro é muito bom. Porra, É cara, muito o bom. primeiro e o segundo, cara, são bons demais, cara. São bons demais. É, eu, Oi? eu sou mais do primeiro. Eu Eu sou mais também. do segundo do que o A primeiro. trilha sonora do segundo arrepia, velho. Arrepia. Porque é Guns, né? Na época, né? Sim. Na época, o rock tava em pauta, né? No mundo inteiro, né, cara? Tanto que aqueles filmes de brucutus, tipo Stallone Cobra, Rambo, Braddock, só tocava rock, velho. Era só Sim. rock e era muito bom. Pra quem não sabe, Eurosmart de Port Rock, beleza? Isso. Bom, vamos lá. Mas, cara, eu gosto do primeiro, eu acho o primeiro legal, muito bom. Porque O primeiro tem uma vibe mais terror, né? então vai mais terror, exato, pra dar aquele impacto na pessoa. A pessoa tem aquele Sim. impacto e fala assim, puta, cara, olha que filme foda. Filme, nossa, será que o menino vai ser vivo? Será que o pessoal vai ser vivo daqui? Puta, e agora? Mas o segundo, cara, o segundo tem uma pegada tipo assim, agora é apocalipse mesmo, cara. Agora vamos embora, vamos descer a porrada, tá ligado? E, tipo, tem um tom mais cômico que o primeiro não tinha. Tem uma pegada tecnológica, que foi aquele. Ah, esqueci o nome, a marca, o modelo do outro exterminador, que é tipo metal líquido. Que O foi T-1000? É T-1000, não é? T-1000, acho que Não, T-800 é o Schwarzenegger. eu acho que T-1000, eu acho. É T-1000, se eu não me engano agora, tá? Eu tô puxando da mente aqui, eu não procurei em lugar nenhum, então. Aí tem aquele metal líquido que foi um. Nossa, na época, cara. Putz, aquele agora que ia dar um tiro de 12, a cabeça do cara abre, velho. Sim, sim. Mano, aquilo foi revolucionário pra época. Hoje Anos você pode olhar e 90, falar né? assim. 91. Exato, hoje você É. pode olhar e falar assim, puta, mas que tosco o efeito. Mas, cara, pra época, velho. Pra época não tem como. Não tem como. Foi Sim. um efeito. Tipo, foi um. Ah, comparado com um filme que a gente vai falar já já, que é um. Não vou falar, melhor não falar. Daqui a pouco eu falo desse filme. Mas Você vai falar assim, do filme. Você tá falando do filme de 99? não, Ah, tá. não. Você que você tá falando do filme de 99. É mais um outro filme. Mas assim, essa franquia, pra mim, foi maravilhosa. E agora, Josmar, eu acho que eu vou apelar um pouquinho mais. Vamos continuar em 84. Olha, a década de 80 foi maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Eu acho que você vai falar daquele lá, hein? Nossa, mas o efeito é tosco, que não sei o quê. Mas é um filme que me deixou acordado muita noite. Porque eu me assustei um pouco com algumas cenas, principalmente do lobo. Mas foi História Sem Fim. Cara, História Sem Fim é muito maravilhoso esse filme, cara. Eu gosto muito do filme da História Sem Fim. Pô, eu gosto também, pô. É... Quem que fala mal Eu, de histórias, enfim? eu não dormia por causa do lobo, eu assustava com o lobo. Eu assustava com. Eu tinha medo do lobo no filme. Mas, cara, as aventuras de Atreio, mano, eu, eu adorava a História Sem Fim. A trilha sonora também era maravilhosa, né? Era outra pegada de trilha sonora naquela época, né? Tinha Cara, como, era outra pegada. o História Sem Fim, ele só entregou pra gente uma das cenas mais emblemáticas e tristes de todas, que é a morte do Artax, velho. O cavalo, né? O cavalo, velho. Na Pô, isso lama lá, aí. né? Isso, essa cena aí, cara. Cara, essa Você, cena, mano. cara, eu chorei, cara. Essa foi uma das cenas, além do lobo, essa foi uma das cenas responsáveis. Não, cara, essa cena é muito triste. É muito triste. E a gente tá falando de um filme de uma época. Na verdade, assim, a gente falou um monte de filme aqui, né? Deu uma passada rápida, ele tá falando, já falou de dois aqui. De a década, né, de 80, de 84, uma época que nenhum de nós dois tinha nascido, né? Entendeu? É o quanto de filme que saiu, só que a gente assistiu depois, né? A gente assistiu. Óbvio. Esses filmes aí, ó, rodavam os anos 90, sabe? Era uma repetição sem fim, ó, sem fim, desses filmes aí, cara. E você falou dos efeitos, velho. A História Sem Fim, ela tem muito de efeitos de stop motion, né? Que eu acho que pega muito ali. Dá pra você ver que muitos dos efeitos que eles usam
é o efeito de stop motion. Se eu não me engano, eu não sei se é no primeiro filme ou se é no segundo, que tem aquele monstrão de pedra lá. Você Acho que lembra? no primeiro. É, então, mas tem um do filme que ele tem um filho. Eu lembro. É o segundo, não é? Acho que é o segundo. Então, é aquela cena lá, é tipo. Muitas vão dizer hoje em dia que ela é, pô, que coisa feia. Um monte das pedras lá se mexendo. Mas, cara, igual o Rafael falou, pra época, velho. Pra época foi revolucionário, cara. Foi Pra época era revolucionário. inacreditável. Pra você ter uma ideia, História Sem Fim foi um filme que ficou na minha cabeça por muito tempo, sabe? Eu gosto bastante da história. Mas eu ouvi um boato que iriam fazer um remake dele, né? Eu não lembro agora se era série, se era filme. Mas o projeto ficou nos boatos, né? Não lembro agora. É, eu acho que ficou nos boatos. Não sei se história Eu sem fim. gostaria, eu gostaria que fizesse, mas ao mesmo tempo eu não gostaria, porque vai Ah, tirar a magia do primeiro. sim, sim. Igual Star Wars, que é um outro filme clássico que todo mundo ama. Já vamos pular para Star Wars. Star Wars, a gente vai falar do primeiro Star Wars. O pessoal, mas a luta dos novos Star Wars é muito mais da hora. Beleza, é da hora, é mais sincronizada, tem a coreografia da luta, tudo e tal. Mas, gente, entendam que na época, essa era uma novidade aquilo. A gente não via isso, com sabre de luz, essas coisas, tudo e tal. Na época, foi na década de 79 o primeiro, eu não lembro agora. 77. 77 o primeiro. Cara, imagine a revolução que foi. Então, tipo, mano, e hoje se você pegar pra assistir, você vê que os efeitos não são tão ruins, são melhores que muitos filmes de hoje em dia, na verdade, tá? Tipo, com pessoas quando saem na luz brilha, enfim, tá. Vamos mudar. Aí, mas assim, uma outra franquia que marca a época até hoje. Não existe um ser vivo no mundo que não tenha ouvido falar de Star Wars, velho. Não existe, cara. Não existe ninguém. É uma franquia, uma marca que vai ficar tipo, por muitas gerações, entendeu? E eu sou fã pra caramba de Star Wars. O Josmar sabe, o Josmar também é. Então, a gente é muito fã de Star Wars, cara. Não tem como. Mas eu gostaria de. Você quer falar mais de Star Wars, irmão? Não, Star Wars, pode ir, porque eu acho que. Eu vou falar muito de Star Wars porque eu acho que a gente precisa de um Cine Geek inteiro de Star Wars, hein? Exatamente. Então, galera, aproveitando para deixar aqui para vocês gostariam de ouvir um Cine Geek falando sobre todos os filmes, não as séries? Exato. Os filmes que foram lançados, todos eles. Vocês gostariam? Então deixe seus comentários aqui pra gente. Ou vai lá na página da multiverso.dageek pra gente assistir, pra vocês colocarem lá nos comentários. Manda um direct pra gente lá no Instagram e a gente vai responder pra vocês. Vai ser muito bacana, hein? Eu acho que vai ser bacana, hein? Você acha que vai ser bacana, Osmar? Vai ser super bacana, velho. Star Wars tem Então, muita coisa pra falar, viu? Muita. vai ser bacana. Vamos chamar mais convidados, vai ser bem bacana. Então, olha, galera, fica a dica, hein? Comentem aqui com a gente se você quer ver um Cine Geek de Star Wars. Pra quem não conhece a história, a gente vai chamar pessoas que amam Star Wars pra estar junto com a gente. E eu solto outra aqui, né, Rafa? Vou soltar outra aqui, ó. Hum. E você que não curte Star Wars, você que ainda fica naquela treta de Star Wars e Star Trek, você quer também ouvir a gente falar de Star Trek? Star Trek tem bastante coisa também, principalmente clássica, hein? Você falou aqui de Star Wars, o primeiro filme de Star Trek é de 79, né? E a série dos anos 60, de 66, a série classicona. E a gente tem os filmes, 6 filmes clássicos do Star Wars. Olha, tá vendo? 6 filmes clássicos do Star Trek, depois tem 2 da nova geração e tem mais um, sabe? Tem bastante coisa também. Então você, além de Star Wars, quer ouvir a gente falar de Star Trek também? Além do que é uma boa, porque eu não vi todos os filmes. Então, já seria interessante aí, ó. 2026 tá aí. E Já jogamos duas bombas aí. Eu desafio vocês, além de colocarem nos comentários que vocês querem o Cine Geek de Star Wars e Star Trek, comentem aí qual é o melhor pra vocês, Star Wars ou Star Trek. Ih, gerou a treta, hein? Agora eu quero ver, hein, galera. Agora eu quero ver, hein. E, galera, agora a gente vai retroceder um pouco para 1980. 1980, vocês com certeza já viram. Quem fala que nunca viu é mentira. Não tem como. Era carteira, ponto batido na sessão da tarde. De a cada
3 semanas, ou a cada 2 semanas, passava esse filme na sessão da tarde, na TV Globo. Estou falando de A Lagoa Azul. Caraca, você puxou, hein, velho? 1980, galera. A Lagoa Azul. Do diretor Randall Kleiser. Galera, mano, é um filme, acho que foi o filme que introduziu a Brooke Shields, não foi? Foi, né? Se eu não me engano. Não, agora você me pegou, porque eu não sei se é o primeiro dela. Mas foi que apresentou ela pro mundo, né? Na verdade, sim, esse filme. sim. Cara, é tipo. É um filme que marcou a geração até mais ou menos ali dos anos 2000, mais ou menos, vamos falar assim. 2000, até quem nasceu em 2005 eu já deve ter visto isso já, esse filme. Porque praticamente era um ponto batido, cara. Tipo, sempre passava na TV Globinho, na sessão da tarde, a Lagoa Azul, velho. TV Globinho é foda passar. As crianças, olha, mãe, tá assistindo a Lagoa Azul, um monte de cara lado correndo. Mais sexto rolando. Gente, esse filme aqui, se você pega hoje em dia, ele é super errado. Assim. É super errado, Porque, cara. a Brooke Shields, ela tinha 15 anos de idade nesse filme. Ela parecia nua. Tava Com correndo 15 pelada, anos de tava nem idade. aí. Não, total, era no total, velho. Se eu não me engano, era no total. Se não era total, era superior, assim, mas. E, cara, é um incesto, porque eles são irmãos, né, velho? Entendeu? Existe toda uma conversa depois que as pessoas falam que não, que eles não eram irmãos e tal, mas eles eram irmãos, né, velho? Cara, E, tipo, é um incesto, mano. eu acho que o Game of Thrones se inspirou um pouquinho na Lagoa Azul. Não, inspirou total, né? Não um pouquinho. Super inspirado na Água Azul. Cara, mas vamos dizer que ele não é um clássico, tá? O Lagoa Azul não tem como, de fato, como o Rafael falou, ele era muito exibido na sessão da tarde, assim, cara a rodo, assim. Mas tipo a rodo mesmo. Daí depois ganhou outras versões, né? Se eu não me engano, depois desse, Brooke Shields, eu acho que tem mais uns 2 ou 3 da Lagoa Azul. Acho que tem mais uns. Tem De Volta à Lagoa Azul e tem mais um outro, eu não lembro agora, acho que são mais O De dois, eu Volta à acho. Lagoa Azul é como se fosse uma sequência, né? Não é o É, remake. É como se fosse uma sequência e ele se passa, ele é dos anos 90 e é inclusive com a Mila Jovovich, né? Ela é a é, protagonista do filme. É, De Volta à Lagoa Azul. Aí depois de Volta à Lagoa Azul, acho que tem mais um. E depois tem Lagoa Azul Origem, Lagoa Azul, alguma coisa assim, que eu acho que é 2010, alguma parada assim, que era pra mais pro público mais novo, alguma parada assim. Então, eles sempre foram tentando, mas esse da Brooke Shields sempre foi o mais marcante. galera, Isso desculpa, é galera, fato. mas eu e o Josmar somos da década de 80. E eu não posso deixar de falar de mais um filme da década de 80, porque a década de 80 foi maravilhosa, cara, pro cinema e pra música, velho, pra música. Eu desafio vocês a colocarem aí no Spotify que vocês estão ouvindo aqui, se degustando, esse Cine Geek, perdão. Confundi os programas, foi mal, gente. Desafio vocês a colocar um playlist dos anos 80, rock dos anos 80, rock clássico dos anos 80 para tocar. Vocês vão ver que praticamente todas as músicas tocaram nos filmes daquela época. Sim. Mas enfim, vamos voltar, subir mais um pouquinho aí aos anos. Vamos para 1985, galera. Osmar, você tem uma opção para falar, uma chance para acertar o filme. 1985? 85. Cara, tem um filme que é marcante de 85. 85. Hoje você tá falando aí que você misturou música com tudo, acho que você tá falando de Volta pro Futuro. Perfeito, cara. Não, De Volta pro Futuro, galera. Não, sério, mano, sério. Quem nunca assistiu De Volta pro Futuro? Um clássico, um clássico. Mano, aquele skate, quando eu era mais novo, Osmar, sério, mano. Eu passava em frente às lojas e vendia skate. Eu comecei a andar de skate quando eu era criança por causa disso, cara. Não durou muito, porque eu caía pra caramba, então vendia o skate depois. Mas, porque eu pensava, uma vez eu arranquei o eixinho do skate pra ele ficar voando. E aí minha mãe olhava pra minha cara e falou: o que você tá fazendo? Não, ele vai voar se eu arrancar o eixo do skate. Quem disse que eu consegui colocar de novo depois? Cara, eu só fazia muita arte quando eu era criança. Mas esse filme era muito da hora, cara. Pergunta pro seu pai, pra sua mãe, pro seu tio, pra sua tia, pro padeiro, pro vizinho, pro cachorro. De Volta pro Futuro é um filme que marcou a época. Não tem como, velho. E não adianta, né, Não galera? tem como. A década de 80 foi maravilhosa. Mas Não, vamos muito agora, bom. Josmar. Muito bom. Vamos agora dar um Você salto. falou de 85, eu só quero dar um adendo a um filme de 85 aqui. Que eu acho que o Rafael também, não sei se ele gosta. Mas você falou da data de 85, eu lembro sempre desse filme, assim, que é um dos que eu mais curto dessa época, né? Porque o Clube dos Cinco, cara.
Nossa, eu tenho a música no meu celular, cara. Mano, o Eu Clube dos tenho a Cinco eu música no acho celular. muito bom, velho. O Clube dos Cinco era aquele Cara, filme de grupo de rejeitados que passou a virar, tipo, esqueleto para vários filmes adolescentes durante essa década. Hoje em dia a gente tem alguns filmes que tentam replicar o estilo que era o Clube dos Cinco, né? Tipo, tem vários, cara. Tem vários filmes assim. O próprio, querendo ou não, o próprio Jumanji, novo, o primeiro com The Rock, o Bem-vindo à Selva. O começo dele é quase como um mini Clube dos Cinco. E a gente tem vários outros filmes que tentam emular essa odisseia desses jovens aí, esses jovens que tinham cara de 30 anos, fazendo uns jovens de 16, 17 anos. nossa, porque Mas, era bem. Dá pra ver que tinha mais de 30 os caras lá, né, não, cara? dá pra ver, cara. Dá pra ver total, assim. Mas era anos 80, né? Anos 80 era sempre assim. Eram uns caras de 20 e poucos, 30 anos fazendo adolescente, né? 15, 16 anos. Mas a vibe desse filme, a combinação das músicas, a forma como a Nossa. gente tem a química dos cinco, né? A química dos cinco e tal, é muito boa, assim. Eu acho que cara, um Cara, clássico. é um filme que você não dá nada. Uhum. Você pega, tipo, eu nunca tinha assistido. Falaram pra mim, assiste, você vai gostar, vamos assistir, você vai gostar. Eu falei, tá bom, vai, põe. E quando eu assisti, cara, eu fiquei maravilhado com o filme. Porque o Sim, filme é muito legal, cara, é muito bacana. ele é muito Então, se bom. você ainda não assistiu, eu convido você a assistir. Não só esse filme que a gente tá falando agora, o Clube dos Cinco, mas todos os filmes que a gente falou e ainda vai falar aqui. Sim, a maioria dos filmes que Beleza? a gente falou aqui, né, Rafael, eles são atemporais, né? Então vocês podem assistir que não tem muito Pro- nada assim, sabe? Tipo, você provavelmente a pode gente vai assistir qualquer. deixar. Provavelmente vai deixar passar alguns filmes aí, tá, gente? Mas eu Isso, deixo nada outro. impede que a gente Eu faça deixo outro um. desafio. Exato, Exato, exato. exato, isso que eu ia falar. Exatamente. Se você. Ó, eu faço outro desafio para vocês que estão ouvindo aqui a gente. Deixe os comentários. Manda lá no Instagram da gente, lá, Multiverso da Geek. Manda lá direct mesmo. Pode mandar lá. Ou então, quando for publicada essa notícia de lançamento desse episódio, você vai entrar lá, vai colocar seus comentários lá. Se você quer um Cine Geek de filmes clássicos que marcaram a época, parte 2. Porque tem muito filme para falar. Tem Não, muito filme. cara, dá pra ter Uns parte 5 2, Cine Geeks dá aí, pra ter mais ou parte menos. 3, entendeu? Então, galera, voltem lá, coloca seus comentários aí no seu agregador preferido, Spotify, enfim, Deezer, tanto faz. Manda lá no direct do Instagram pra gente, a gente quer saber a opinião de vocês. Vocês gostariam de um Cine Geek falando sobre filmes clássicos que marcaram a época parte 2? Deixe os comentários aí, galera. E agora, Gilsomar? E agora? Vamos Tá, pular para 1999. 1999, você vai falar daquele filme lá. Daquele filme que Então, se todo você for mundo falar fala. daquele filme lá, eu Hum, quero, por favor, vou botar um ponto aqui. um ponto. Vamos deixar esse filme que você vai falar por último, Por último. Tá, que eu vamos vou falar por falar um último agora. então. Eu vou colocar um aqui agora, e depois você É. chega pra gente encerrar, porque eu tô achando que é esse filme. A não ser que do nada você pegue e dê uma reviravolta e não fale o filme que eu tô achando. Aí a gente encerra aqui com qualquer filme. Mas eu acho que é, pela data que você tá falando, só pode ser esse filme que eu tô pensando aqui, 1999. Mas antes de você falar desse filme pra gente encerrar aqui nesse nosso bate-papo, eu Aham. queria trazer um outro filme de 85, ó, mais um filme de 80, hein? Ah, década de 80 é maravilhoso. É outro filme, cara, que eu acho classicaço, assim, hein? Muito se diz de ele ter um segundo, tá? Algumas conversas e tal, quase fechadas, de que ele vai ter um segundo, e de repente volta e fala que não vai ter, tal. Eu acho que talvez seria interessante ter, talvez não, né? Mas é melhor do que, por exemplo, ter um remake, tá? Porque eu acho que esse filme que, cara, é aquele tipo de filme que você não faz remake, você não mexe nele. Que ele é clássico e ele é maravilhoso do jeito que é um. Nossa, cara, inacreditável. Os Goonies. Mano, os Goonies não tem como. Nossa, cara. Cara, os Nossa, me Goonies é lembrou. muito bom. Se me lembrou de mais dois filmes dessa época que eu vou ter que falar, velho. Eu vou ter que falar Aí, ó. depois. Aí, tá vendo? Mais dois filmes que Goonies, marcaram minha Goonies, época que eu amei. Mas os Goonies. O Goonies, olha. cara, os Os Goonies é Goonies top. são muito bons, cara. O monstro era Cara. fenomenal. Cara, e a Mano, Cyndi uma Lauper, né? Era a aventura, Cyndi né? Lauper que Cyndi tocava, né? Lauper. Isso. Cyndi Lauper era fazer a trilha desse filme e as crianças, né? As crianças são maravilhosas demais, cara. Todas elas ali, cada uma com seu ponto. O humor do filme é muito bem feito. É um filme de aventura, assim, dos anos 80, que ele abraçava a família inteira, né?
Então você conseguia assistir com qualquer pessoa, seus pais, com um amigo. Hoje em dia, se você colocar o Goonies pra você assistir, basicamente aí 40 anos, né? Ano que vem vão fazer 40 anos de Os Goonies. Ano que vem não, este ano. A gente tá em 85. Viajei, calma aí, 3 vezes 1. Esse ano, inclusive, a gente tá fazendo 40 anos de Goonies, né? 1985 aí. E o filme ainda continua maravilhoso. Se você colocar ele hoje pra você assistir, eu mesmo, no começo desse ano, eu reassisti os Goonies. E, cara, é a mesma coisa. É a mesma atmosfera. É Cara, é como se eu muito tivesse bom. me transportado, entendeu? É uma Como se eu tivesse magia, né? transportado. É uma Isso, magia cara. que tem nesses filmes dessa Nossa, é época, muito bom, cara. velho. É Muito uma bom. magia muito boa. Fala assim, vocês são velhos, são da década de 80. Mano, assista, assista. Convido vocês a assistirem. Não só os Goonies, mas esses outros dois filmes que eu vou falar agora. Manda, Que qual que foi é? da mesma época. Hum, Os dois são de 86 que eu vou falar pra vocês. O primeiro filme é que tem um tom um pouco mais pesado, tá? Um pouquinho mais pesado. Mas foi lançado em 1986, chamado Conta Comigo. Nossa, conta comigo, é pesado. É um Mas é filme, bom, cara. mas é Nossa, muito muito bom bom. esse filme, cara. É um Eu filme acho que eu sei qual que é o pesado, segundo que você vai falar, mas beleza, vamos lá. tem uma pegada um pouco mais pesada, mas é uma. É, realmente é bem pesado um pouco assim a história do filme. Mas, Mas a cara, amizade é bonita, né? A mas a amizade amizade é é bonita. muito bonita, cara. A história, como é contada, esse tom pesado, esse tom Uhum. bizarro que tem no filme, é muito bom, cara. Eu convido vocês a assistirem, então. Desafio vocês novamente. Cara, hoje é o dia dos desafios. Eu desafio vocês a assistirem esse filme. Goonies, Conta Comigo, que tem um tom um pouquinho mais pesado. E logo em seguida, eu desafio vocês a assistirem esse outro, pra dar uma espairecida na cabeça depois desse filme Conta Comigo. Curtindo a Vida Doidado, de 86. Sabia. Curtindo a Vida Doidado, de 86. Mano, Nossa, que filme muito bom, cara. Muito bom, é bom demais esse filme, cara. Passava direto na sessão da tarde também. Não tem como. não, esse filme é. Também revi há pouco tempo. E, cara, é inacreditável como você ainda consegue absorver tudo desse filme e toda a narrativa que ele te traz. Cara, é fenomenal, assim. Cara, é muito bom. A gente falou aqui dessa ideia de muitas pessoas hoje em dia, né, mais novas, têm um certo preconceito de ver filmes dessa época, porque o efeito é tosco, porque coisa X, por causa é mais lento e tal. Exato. Mas, cara, não sei se é porque também a gente viveu essa época e a gente tem esses filmes guardados, né? Pessoas que viram, sei lá, mano, um filme aí de 2010, cresceram com ele. Quando chegar lá em 2050, 2060, talvez vão estar falando a mesma coisa que a gente, entendeu? Então acho que Exato. é muito da vivência também, né? É que assim, eu não sei se você concorda comigo, eu não sei se os espectadores também concordam comigo, se os ouvintes ou concordam comigo, mas os filmes de hoje têm mais o apelo visual. Os filmes dessa época têm mais o apelo histórico, o apelo da narrativa, o apelo do enredo. Pode ver que são filmes muito bem construídos, que têm início, meio e fim. São roteiros que são bem pensados, bem trabalhados. Não tinha uma inteligência artificial para fazer para eles, não tinha uma equipe gigantesca para fazer para eles. Sim. São roteiros trabalhados que possuem início, meio e fim, e conduzidos de forma harmoniosa. Então é isso, essa que é a magia. Assista o filme não por apelo visual, que nem você vê em Avengers hoje. Não é por isso que você vai assistir esses filmes, mas sim para você entender o que é o verdadeiro cinema por trás das câmeras, entendeu? Eu acho que você vai conseguir ter uma outra visão dos filmes Sim. depois que você ouvir esse podcast. Depois que você escutar tudo que a gente está falando aqui. Uhum. E o bacana é que esses filmes, né, Rafael, dessa época aí, cada um deles, né? Cada um deles, ele te toca de uma maneira, né? Até o Te Emanuele toca mesmo. literalmente, de várias maneiras. Desculpa, Bom, cara, eu não gente, consegui. Eu não consegui, velho. eu Eu vou tive ter que que fazer. agora que pular para os anos 2000. Não, Eu não posso. 99, mano. Não, 99, calma, cara. esse é o penúltimo, Josimar. Esse é o Não, 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 penúltimo, não. Josimar. Se já ia chegar em Teremos, 99, como é que você quer entrar em teremos, 2000? A gente tem que deixar, teremos. a gente tem que deixar 2000 pro próximo programa. Você Ah, boa, já tá boa. querendo Então, chegar em 2000? Vamos atiçar então, as galera, vamos pessoas. atiçar pessoas, A verdade, curiosidade. Você tava querendo falar de um filme de 2000, agora a pessoa vai ficar querendo procurar, olha. Pô, Que gente, filme foi de mal, 2000 que cara. é Vai esse ficar que pro ele quer próximo ver? Cine Geek se vocês quiserem, óbvio. Aí vai depender deles agora.
Vai depender de vocês, cara. Mas deixa lá sua curtida pra gente lá no Instagram, pra gente saber se vocês realmente querem saber mais sobre os filmes dos anos 2000 pra frente. Ou se querem saber mais dos anos 90, que a gente focou bastante nos anos de 1980 80 aqui. 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 Cadê os 90? Cadê os 90, Josmar? Cadê 99? Cadê 99? Vamos pular de 90, de 86 para 99? Vamos. Eu tô achando que você vai falar um filme. Mas se você não falar esse filme, eu vou ficar muito triste, eu acho. Porque eu tô Cara, achando desde o começo que você vai falar um filme. eu vou falar agora o filme. Vocês querem ouvir o filme? Eu vou falar então agora o filme. Tá, você vai falar Um de filme Ameaça que Fantasma. fez. Não, é que Ameaça Fantasma, cara. Um filme que marcou uma época. Austin Powers. Austin Powers. Puta merda. Era esse, né? Um filme que marcou uma época. A Múmia. Pô, pior que foi bom a Múmia, cara. Gostei da Múmia, gostei pra caramba da Múmia. Não, a Múmia 1 e a Múmia 2, eu gosto, cara. São lindos, são perfeitos. Eu gosto. A Rachel Weisz, nossa, eu era apaixonado por ela. Mas vamos mudar de assunto. Tá, vamos lá. Vamos lá. Galera, A Bruxa de um Blair. filme. Cara, você acredita que quando eu assisti esse filme, eu não dormi? Não é só você, eu também não. Cara, eu tive que dormir com a luz acesa, velho, com esse bendito filme Bruxa de Blair. E todo mundo pensou que aquela bosta era de verdade, velho. Sim, a época que a gente assistiu era Você quer real. você quer ver uma jogada de marketing ferrada? É a Bruxa de Blair, velho. Não, o Bruxa de Blair é o melhor marketing que você tem em um filme. Não tem em como, décadas, cara. assim. Quem nunca ouviu falar da Bruxa de Blair, velho? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Os caras souberam fazer um marketing ferrado no filme, cara. Exato. Os caras não tiveram muito gasto para um filme. Foi um filme de baixo orçamento. Né? Nada de gasto, velho. Nada Exatamente. Foi um filme de baixo orçamento que rendeu um absurdo. Uhum. Por causa do quê? Jogada de marketing dos caras, velho. Sim. Cara, é incrível. Os caras foram acreditar que era real, né? De fato. E até pouco tempo atrás eu acreditava que era real. Não. Na época, durante um ano, eles esconderam todos os 3 atores. Os 3 atores ficaram escondidos, porque pra você achar que eles morreram mesmo, entendeu? Só depois que eles foram encontrados e tal, e que isso ficou. Mas aí a gente tá enrolando aqui, eu dei uma enrolada, joguei um monte de filme aqui, só pra gente enrolar, entendeu? Pra gente chegar no filme que o Rafael vai falar, que ele precisa ser o filme que eu estou pensando, entendeu? Vamos lá. Ele tem um X no nome. Ele tem o Bullet Time? Com certeza, mas estamos falando de Matrix, galera. Pô, aí sim, vamos lançado em 99, cara. Matrix, cara. Então. Matrix, um filme que foi lançado em 99, que revolucionou toda uma era, que trouxe Hollywood para nova fase de tecnologia no cinema. Um filme que foi o precursor de filmes como o que a gente vai falar futuramente, se vocês quiserem. Gladiador, Senhor dos Anéis, enfim, Harry Potter. Um filme que trouxe uma tecnologia que muita gente achou que não seria possível existir. Naquela época, falando 99, galera. Mas, depois do Bullet Time, do Matrix, os filmes de ação, eles não foram mais o mesmo, entendeu? Exato. Depois do Bullet Time, cara. É que subiu a régua, né, cara? Uhum. Subiu a régua dos filmes depois de Matrix. E os filmes de ação, isso, eles aprenderam com ele, aprenderam toda a estética. Hoje estamos falando de 99, né? A gente não tá falando de um filme de 2025. Você tá falando do filme da época da Avengers Guerra do Infinito? Não, toda a tecnologia usada no filme do Matrix, todo o CGI que ele apresenta, pra gente que viu pela primeira vez lá em 99, cara, ela era coisa de outro mundo, assim, entendeu? Aí Matrix, ele surge de uma época onde a gente tem um boom da internet, né? Onde a gente teve o bug do milênio e um monte de coisa. Cara. Então, ele casou, né? Ele casou em lançar várias vertentes, assim, não só internet de escada, né? Que até parece no Matrix, a bendita internet de escada, cara. E é isso mesmo, cara. Pô, cara, a geração atual não tem. Não teve a experiência fantástica de ter o bendito discadorzinho do Transformers. Existia vários tipos de. Cara, galera, é o seguinte: para você conectar na internet, existia um discador. E a internet de escada. Você apertava, ele fazia aquele bendito barulhinho. Nossa, que barulho lindo, velho. Puta que pariu. E às vezes ficava horas, né? Ficava horas pra conectar. E depois da meia-noite era um pulso só, que era pulso de telefone. Era por pulso. Era Se você ficasse muito, você a tava conta de telefone ia alta, cara. Então todo mundo logava depois alta. da meia-noite. Vinha alta de verdade mesmo. Não é e a graça da internet de escada é você ver o formato dos discadorzinhos. Tinha do Transformers. Tinha de cachorro.
Tinha. Deixa eu lembrar mais o que tinha. Puta, acho que tinha de todos os Transformers. Tinha vários desenhos. Cara, era muito louco os discadores da época, né, cara? Então. Até no Matrix apareceu o bendito, né? Discada. Mas voltando para o Matrix, galera, esse filme foi como se fosse o carro-chefe para o cinema que a gente vê hoje. Foi a base para o cinema de hoje em dia com relação a efeitos visuais, tá, gente? A ousadia de efeitos visuais foi a base. Ó, de novo, eu não estou falando da história de enredo, roteiro, nada disso. Eu estou falando da base de efeitos visuais. Esse Matrix foi a base, cara. A base dos efeitos visuais dos filmes que tem hoje. Foi o alicerce porque a gente tem hoje. Eu não sei se hoje a gente teria filmes nessa qualidade que a gente tem hoje se não tivesse existido Matrix naquela época. Não sei. Poderia? Poderia. A gente não vai saber. Mas talvez não exatamente nos dias atuais, entendeu? Acho que essa tecnologia que a gente tem hoje poderia ser posterior, futuramente, entendeu? Não sei se foi muito claro. Sim, sim, é que ele é o divisor de águas, assim como existem nos Exato. outros, né, cara? Assim como Star Wars foi nos anos 70 o divisor de água, né, em quesito estético, visual, tudo que o George Lucas faz nos anos 70, um monte de filme depois passou a fazer. Aí nos anos 80 a gente tem James Cameron com o Exterminador do Futuro, que a gente falou aqui também. É o outro divisor de águas que também trouxe outros pontos Exatamente. na parte ali tecnológica do cinema. E é claro, nos anos 90 vem Matrix, que depois, a partir dele, né, depois dele, a partir de 2000, a gente tem uma revolução gigantesca. E aí, se a gente for mais para o futuro, o próximo divisor de águas que a gente tem é em 2009 com Avatar, do próprio James Cameron de novo, que é outro Exato. divisor de águas que a gente tem nessa questão. Mas isso fica pro próximo Cine Geek. Exato, gente, exato. Galera, Outra coisa, infelizmente. esse podcast aqui, ó, que é o último do ano, a gente está servindo para a gente preparar as pessoas para 2026, porque basicamente aqui a gente já jogou um monte de tema para a gente falar no que vem, se as pessoas quiserem, e vamos jogar mais um aqui agora, ó, tudo que a gente está falando aqui, ó, essa parte tecnológica dos filmes, né? O Uhum. CGI, os efeitos visuais, direção de arte, isso aí também rende um programa muito bom, cara. A gente pode Olha, ter pessoas, sabe, que entende muito mais do que a gente esse quesito, que a gente é entusiasta, mas a gente pode ter outras pessoas e deixar o bate-papo mais interessante, sabe? Mas acho que isso olha, galera. é outro ponto aí, outro bate-papo nosso, hein? Os bastidores do cinema. Exato. Cine Geek especial, bastidores do cinema. Vocês querem? Vocês gostariam? Então deixem nossos comentários. Galera, esse foi o nosso último filme desse Cine Geek. Espero que vocês tenham gostado. Josmar vai fazer o nosso encerramento clássico aqui do nosso Cine Geek. Mas gostaria de desejar a todos vocês boas festas, que tudo dê certo para vocês, que cada um fique com a sua família, que tenha sucesso nesse ano que vai vir aqui de 2026. Que seja um ano muito melhor do que foi esse ano de 2025 para todo mundo. E é isso, galera. Muito obrigado por estarem acompanhando a gente. Para quem não conhecia, começou a conhecer agora a partir desse podcast, nosso trabalho, convido vocês a escutarem os nossos podcasts anteriores, o Degustando Séries, do Subarashi, dos próprios Cine Geek. Então, ali nós temos vários programas, passando de nível. Então, convido a todos vocês a apreciar todo esse trabalho que a gente está desenvolvendo para entregar para vocês. Porque vocês são os que fazem o nosso trabalho ser realmente maravilhoso. Vocês são o motivo da gente estar fazendo isso que a gente faz hoje. Então, galera, muito obrigado a vocês, de coração, por mais um Cine Geek aqui com vocês. É isso, sem o que falar depois dessa, cara. O Rafael falou aí, ó, já falou tudo. É, basicamente a gente está dando uma despedida aqui. Muitos vão falar, ah, mas vai ter outros programas aí. Sim, mas como a gente falou, esse é o último Cine Geek do ano de 2025 e automaticamente esse daqui também está sendo o último episódio que Rafael e eu vamos aparecer em 2025. Então, não teremos mais nossas pessoas nos próximos pods que vão ter aí até o final do ano. Então, Rafael e eu, a gente só volta agora em 2026, né? Um degustando, falando de alguma série nova. Aqui no próprio Cine Geek a gente já cantou um monte de tema aqui para vocês. E quem sabe também participações aí no Subarashi no Passando de Nível. Mas este aqui é o último episódio com as nossas pessoas. Então, reproduzindo aí tudo o que o Rafael disse. É, boas festas para todos.
seja qual for a sua crença, qual for a sua fé, aproveite esses últimos dias do ano aí com a sua família, com quem você gosta, fazendo o que você gosta e almeje muito mais coisas em 2026, que seja grandioso. Esse ano de 2025, o final dele foi muito bom pra gente aqui do Podiverso, foi maravilhoso na realidade. Então a gente já agradece a todos vocês que escutam, a toda a nossa equipe. Esperamos aí e preparamos um Podiverso em 2026 muito mais forte ainda. O multiverso da Geek em si, ele vai trazer muitas coisas, muita novidade em 2026. Então, só aguardem, nos escutem, nos sigam nas redes sociais e nos avaliem com 5 estrelas, porque como o Rafael disse, a gente faz isso aqui por vocês e o feedback de vocês é o que fortalece todo o nosso trabalho. Então agradecemos aí, agora nos vemos em 2026, forte abraço. É isso, galera, um grande abraço e até lá. Valeu.